A ideia da fonte chaveada é obter uma ou várias tensões contínuas de boa qualidade para alimentar os circuitos eletrônicos, de uma tensão muito bem estabilizada. Ela parte do seguinte princípio: pegar a tensão alternada da rede, que é de frequência baixa, 60 Hz, transformá-la numa tensão contínua, só que de má qualidade, com as variações da rede, depois pegar essa tensão contínua, transformar numa tensão alternada de alta frequência, depois retificar, filtrar e por fim transformar numa tensão contínua de boa qualidade. Esse é o princípio dessas fontes. Normalmente essa palavra chaveada vem de um componente eletrônico que a fonte possui, que vai fazer o papel de uma chave. Esse componente eletrônico normalmente é um transistor. Pode ser um transistor comum ou um transistor MOSFET. Essa trilha larga aqui é a terra. Vou mostrar para vocês como é que a gente mede a tensão por baixo da placa. Aqui é o terra, que é a mesma trilha onde vai o parafuso da placa. E aqui, ó, uma saída positiva, que é aquela de 10 volts. Aqui a outra saída positiva, que é aquele diodo maior, ó. É a saída de aproximadamente 5 volts. E as negativas, as tensões negativas, a gente coloca a vermelha no terra. E medimos com a preta, ó. A saída de 10 volts. E a saída de menos 21 volts. Indica pra gente que a fonte está funcionando. Então nós vimos que dá para você medir a tensão tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da placa. Então observe, ó, como a frequência aumentou bastante, ó, de 11 e alguma coisa de kHz para 72 kHz, um pouco mais do que 72. E observe que agora tem mais pulsos e mais próximos uns dos outros, além dos pulsos estarem um pouco mais largos, tá vendo? Ó? Que essa parte de cima do pulso é onde o MOSFET conduz, e aqui é a parte de baixo onde ele corta. Então quando tem mais consumo na saída da fonte, ou seja, o circuito exige mais, os pulsos são mais largos e mais perto um do outro, e a frequência da fonte também fica mais alta. Observe nesse caso aqui, ó, como os LEDs acenderam mais fracos. Observe que a tensão de 5 volts, ó, diminuiu para 3 e uns quebradinhos, 3,2. E a outra tensão, que é a tensão de 10 volts, ó, diminuiu para 6 e pouco. Ou seja, a fonte ficou com as tensões bem reduzidas, quase que a metade dos valores. Por que isso aconteceu? Porque, por algum motivo, deve estar passando mais corrente pelo TL431. Pode ser, inclusive, ele com problema. Mais corrente pelo LED, ou seja, o LED acendendo mais forte. E aí diminui a tensão no pino 2 do circuito integrado, fazendo com que ele trabalhe numa frequência mais baixa e diminui o valor dos mais Bs. Então, em resumo dessa placa da fonte que vocês receberam: entrada de força, fusível, filtro de rede, diodos retificadores, capacitor de filtro, MOSFET 5N60, chaveador, NCP 1200, oscilador de PWM, o resistor que fica entre o dreno, entre o source e o terra do MOSFET. Daqui sai a tensão para o sistema de proteção. Aqui o resistor, sensor da rede 110 ou 220, que vai num pino do CI, NCP 1200. O transformador Chopper, que vai induzir as tensões. O snubber, é um circuito ligado no primário do transformador para eliminar os pulsos de tensão gerados pelo primário. Esse capacitor elimina o ruído de chaveamento do transistor para que não interfira em outras partes do circuito, ou proteger o próprio transistor também. Aqui o sistema de controle das tensões de mais B, o CI-TL431, amplificador de erro, fotoacoplador, que vai ligado nos pinos do CI oscilador de PWM. O capacitor que separa os terras. Aqui os retificadores das tensões que saem do chopper, 5 volts, esse aqui é de 9 volts, esse daqui é da tensão de menos 6 volts, esse aqui é a tensão de menos 20 volts, os capacitores de filtro das tensões da fonte, os transistores que chaveiam uma das tensões da fonte para a placa do circuito. E aqui tem dois conectores que saem da placa da fonte e vão para a placa do restante do equipamento eletrônico.